Olá, está começando o Divulga Edu, o podcast que tem como objetivo divulgar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Tiradentes, o PPED. Hoje estamos recebendo um professor da casa que possui licenciatura em História pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal da Paraíba, é líder do Grupo de Pesquisa História da Educação do Nordeste, o GPEM, professor na Universidade de Tiradentes, atua na pesquisa sobre História da Educação do Nordeste, privilegiando questões referentes à constituição da cultura escolar, instituições escolares, processo de escolarização e as práticas de educação formal e informal. Investigações sobre história de intelectuais, trajetórias e experiências de educadores e educadoras no campo educacional brasileiro também são parte da pesquisa. É coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação desde 2015, membro do Comitê de Pesquisa da UNIT e pesquisador do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o ITP. Coordena o Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Educação no Nordeste da ANPED. Mas o principal é o meu orientador, o professor Cristiano Ferronato. Obrigado por estar aqui com vocês. Pra gente é um prazer estar aqui participando de vocês para essas atividades, né, de divulgação do que a gente tem feito, dos trabalhos. Talvez a gente poder estender não só para o programa, mas para a universidade, né, porque a Universidade Tiradentes tem muita coisa acontecendo que às vezes a gente não divulga, né? Tem muita coisa, tem muita gente boa aqui dentro, né, dentro desse ecossistema de pesquisa. Mas é bom a gente começar com o nosso programa, que já é um programa de 15 anos, e estou aqui para a gente conversar, bater papo com vocês, né, para além de conversa intelectual, mas para a gente bater papo sobre os nossos caminhos de pesquisa. Professor, a História da Educação é uma das áreas que o senhor tem dedicado pesquisa nos últimos tempos. E só para o senhor falar um pouco, o que é que levou, impulsionou o senhor a estudar, né, o que interessou dentro de História da Educação? Puxa, eu não vou falar tanto, porque senão vai se estender, vai ter que ser uns 3 podcasts. Mas eu sou formado em História, né? O meu campo inicial de formação é História, lá pelo início dos anos 2000, né? Lá na Universidade Estadual de Maringá. E lá eu já, durante a iniciação científica, por isso que a gente gosta tanto da iniciação científica, foi que eu tive os meus primeiros encaminhamentos no campo da História da Educação com o professor César Toledo. E quando eu decidi na minha vida que eu não queria mais morar no Sul, eu fiz um projeto de vida. Eu vou morar no Nordeste. Então, quando eu me formei, justamente, quando eu me formei, a gente vendeu tudo que tinha. No dia da formatura, já estava tudo vendido, o Tempra estava na frente do ginásio com as coisas que sobraram, e a gente veio para o Nordeste, né? E nos estabelecemos lá em João Pessoa, e lá eu me aproximei do professor Antônio Carlos, que viria a ser o meu orientador no mestrado e doutorado, e ele que foi me aproximando do campo da história da educação, principalmente das instituições escolares, que é a minha tese, né, que eu trabalho com o Liceu da Paraíba no 800. Então foi uma aproximação que eu me apaixonei pelo campo, né, porque apesar de a gente está até, né, Bianca, tentando ir, porque eu sou historiador de arquivo, eu sempre falo para eles, eu sou historiador de arquivo, eu gosto de papel velho, sabe? Eu gosto de alergia, de ficar doente do olho. Então foi isso que me aproximou do campo, e é um campo apaixonante, né? Até hoje é um dos campos mais importantes, tanto no nível da ANPED, da sociedade brasileira. Mas enfim, foi dessa forma, fui me aproximando mais pelo arquivo também, né? Quando o professor falou, vamos para o arquivo, que eu comecei a ver aquela documentação, e a gente foi cadastrando, a gente foi lendo, sabe? Decifrando o que tinha ali sobre a história do Brasil no século XIX, que era um campo, naquele momento, muito forte. Mas enfim, foi dessa forma. Bom, e frente a isso, e toda a sua experiência, qual você considera ser a importância da história da educação atualmente? Eu acho que porque a história da educação ela não é um campo novo, né? Ele é um campo é um campo muito bem constituído, é um campo que tem sua teoria, sua metodologia, é um campo que a gente circula nas áreas, né? Da filosofia às matemáticas, a gente consegue dialogar, né, com todas as outras áreas científicas. Claro que tem uma relação principalmente entre a pedagogia e a história, né, porque o curso
ou a disciplina, ou como que a gente quer que chame, a história da educação, ela foi criada vinculada à pedagogia, nos cursos de formação de professores, né? No entanto, era uma história da educação com esse conceito de ideia pedagógica, né, de trabalhar a história do pensamento pedagógico e tal. E como a gente vai tendo aproximação dos conceitos teóricos, metodológicos da história, na medida que os historiadores, vejam, é um movimento de história para a pedagogia, não da pedagogia para a história, né? Que os historiadores vão trazendo as teorias e as metodologias do campo da história, né? A nova história, a novela histoire, a história cultural, a história de la mentalité. Então, você vai trazendo essas novas configurações teóricas e você dá um gás para o campo da história da educação, né? E isso foi muito importante. A gente criou um campo, criou uma comunidade muito grande de historiadores da educação. E ela se torna importante na medida em que a gente consegue entender esse movimento da educação no movimento da história, né? Ao analisar a história dos professores, a história de luta dos professores, né, a configuração, que a gente fala, estudar uma instituição escolar, a história da escolinha, a história né, mas a partir dali, né, você não analisar aquilo por aquilo, né, mas por que aquela escola está ali, quem ela atendia, quem eram os alunos, tinham alunos negros, alunos brancos, né, os professores, as professoras, porque você entender, né, principalmente como eu disse antes, a história luta por uma educação de qualidade, né? Então a história da educação tem essa importância e na medida que resgata também a história nossa enquanto professores, na medida que a história da educação, a nova história da educação, não sei se existe esse termo, ela vai dizer, olha, tudo pra gente hoje é fonte. As suas anotações aí, depois, pra gente são fontes. O documento que a gente pega lá, até uma pesquisa recentemente da Eide, que o documento que ela trabalhava era presente de uma outra pessoa. E a gente, mas quem é essa pessoa? E daí você vai criando aquela coisa do Sherlock, né? Ah, vou atrás, era professora também. Enfim, é um campo muito consolidado hoje na área da educação. Esse negócio de fonte é bem interessante. Eu participei de uma iniciação científica aqui da UNIT, com a professora Ana Mecenas. Sim. Que era sobre a abolição, as relações de compadrio de 1850 e 1950. E a gente ia lá para a Igreja de São Cristóvão, pegava aqueles livros e começava a catalogar, tirar fotos, etc. Os livros de batismo, de casamento e de óbito, porque até então era a igreja que fazia. Isso. E foi ali que eu comecei a ter essa ideia do que tudo poderia ser uma fonte, né? Porque, fulano batizou, mas o que está atrás naquela história? Por exemplo, eu lembro na época, as pessoas que eram escravizadas tinham só nome, não tinha sobrenome, diferente daqueles que estavam no mesmo livro. Isso. Mas aqueles que tinham que não eram escravizados, eles tinham pai, mãe, padrinho, sobrenome, né? Então, assim, tudo pode ser uma fonte histórica na área da medicina, na área, né, de educação. Tudo. Eu estava até lembrando agora de uma tese orientada pela professora Vera Gaspar e Diana Vidal, de Santa Catarina e São Paulo, que elas analisam a história da educação em São Paulo, uma região de São Paulo e Santa Catarina, a partir dos móveis escolares. Então, a tese é artefatos escolares e a importância da fábrica Simo. Não sei se vocês estudaram em cadeirinhas da Simo. A gente estudou muito nos anos 90, anos 80 no Paraná. Todos os móveis das escolas eram da fábrica Simo. Cadeiras de madeira, como essa daqui, bem dura atrás, né? Cadeiras de madeira. E a partir de analisar a história da fábrica Simo, elas conseguiram fazer um trabalho maravilhoso de história da educação, analisando questões de saúde, né, porque as cadeiras elas não eram anatomicamente boas para os alunos, a questão econômica, os investimentos, sabe? Você conseguiu construir uma história da educação a partir dos móveis, né? Ou seja, o móvel se tornou uma fonte,
Então a gente pode dizer que a partir de algum tempo isso aqui vai ser uma fonte. Quantas conversas passaram por essa mesa, Sim. né? E essa coisa do documento é maravilhoso. Assim, se vocês podem me cortar, porque aí quando vocês botam um assunto que a gente gosta, a gente fala, Fica à vontade. né? Mas você falou aí dos documentos, eu estava lembrando quando eu ia para o arquivo, né, de você descobrir. Eu lembro uma primeira vez que eu descobri o primeiro documento que eu recebi, que eu encontrei sobre o meu projeto, que era o Liceu. Foi uma lista de alunos do Liceu de 1842, 6 anos após a fundação da instituição. E eu peguei aquele documento, estava numa caixa, nossa! Sabe quando seu olho fala, meu Deus! Daí, assim, com a tua falta de experiência, né, nossos arquivos no Brasil, eles não têm uma perspectiva boa de organização, Conservação, né? principalmente aqui pelos nortes do Brasil, como dizia Emília Viotti, né, pensando em Nordeste como um conceito construído a partir dos anos 20, né, aqui era o norte do Brasil. E pegando aquele documento, assim, só fazendo um parênteses, porque no Paraná a gente, quando é documento dos anos 40 até os anos 70, a gente não pode pegar eles o tempo todo, porque no Paraná, para preservar os documentos nos anos 50, foi espalhado DDT e BHC nos arquivos. E alguns morreram, alguns ficaram doentes, porque às vezes a gente não tinha as técnicas, né? Os historiadores faziam ou botava no olho, e aquilo era veneno para matar, né, insetos nas plantações, né? Mas enfim, aqui não tinha isso, mas tinha a falta da preservação, né? E quando eu puxo aquela tabela, ela vai me saindo vazia. Porque como era marcada com a canetinha lá, e para ficar bem registrada, a caneta, né, a pena que eles utilizaram, o papel não era de boa qualidade, era muita tinta. Então, essas tabelinhas que a gente faz no, no Word ou outros, né? Word já é antigo para vocês, né? Eles faziam no papel e isso vai cortando, então a tabelinha ficava lá. Então, assim, um trabalho de remontar aquela tabela. Daí pegava a pinça, botava lá, pegava assim, 2 meses para remontar aquela. Mas um trabalho maravilhoso. Aí você vai pegando os nomes, descobrindo as pessoas. Olha, esse era aquele. Descobríamos, esse tinha bolsa. Esse era negro, mas ele não está registrado como negro, né? Tinha uma professora. Sim, mas a gente não tem notícias, sabe? Então, o trabalho com a fonte é maravilhoso. E eu fiquei, assim, bem encantado, porque eu sou da área de geografia, então, Sim. com relação à história e fontes e tal. E quando eu vi essa perspectiva, que o livro de óbito poderia ser utilizado até para as áreas de medicina, para ter uma ideia de que as pessoas Sobre morriam as nessa doenças, época, quais eram as doenças, né? E sobre essa conservação, eu lembro que realmente os livros eles eram mal conservados, Até hoje. ficavam dentro de um armário desses de alumínio, etc. E até a professora teve essa preocupação, todo mundo vai pegar o livro e folhear, então vamos escolher um. E eu fiquei responsável por isso, por escanear com esses scanners mais novos, né, e fotografar. Então eu fotografei todas as folhas, página por página, e tinha traça na folha, e saía poeira, realmente é. Mas assim, hoje, por exemplo, o nosso arquivo aqui de Sergipe, o APES, né? Eles estão Tá bem organizado, né? A nova direção, acho que é Sayonara, né? Tem feito um trabalho bacana de preservação dos documentos, mas não são todos os estados que têm esse arquivo da Paraíba, por exemplo, que a gente frequentava, ele ficava no espaço chamado Espaço Cultural, ele ficava do lado de um banheiro imenso, ou seja, era um lugar super úmido, né? E qualquer um que chegava lá entrava, pegava uma caixa, não tinha, ou seja, Controle. eu lembro até, só para finalizar, de um professor que escreveu um artigo e ele trouxe um dado importante. Daí eu encontrei, professor, aquele dado é maravilhoso. Onde o senhor encontrou esse dado? Daí ele, tá na caixa tal, eu até lembro, caixa 37B do arquivo. Porque eu queria ir direto na fonte. Claro, a análise dele para mim foi importante, mas eu queria ir direto na fonte. Quem disse que eu achava o documento? Não achava. Mas o professor continuava produzindo sobre aquele documento. Assim,
Eu não quero acusar ninguém, Claro. né? Mas existe essa prática da gente se apossar Acontece. dos documentos, né? É uma prática que sempre aconteceu, né? Às vezes você vê pesquisas imensas, você vai para o arquivo, o documento não está lá. Mas enfim. Vamos. Professor, há 15 anos que o senhor coordena, não, desde 2015, Desde vai fazer 15 2015, anos, vai né? fazer 10. 10 anos, agora 10 2025, Você é fechou. historiador mesmo. Está Né? como coordenador do PPD. Quais são os desafios de ser coordenador de um programa de pós-graduação em educação no nível da Universidade Tiradentes? Que se eu pudesse também falar um pouquinho desse programa, do conceito, como ele é avaliado. É um desafio mesmo, né? Não, eu não vou dizer só dentro da Universidade Tiradentes, mas no Brasil como um todo, né? Você coordenar um programa, eu diria até que alguns colegas têm desafios maiores que a gente, porque o nosso programa, perto dos grandes programas do Brasil, ele é muito jovem. A gente está fazendo 15 anos, né? Então a gente tem nosso primeiro programa dos anos 60, que acho que é o da PUC do Rio ou de São Paulo, se não me engano. Né? Então, assim, nós temos programas de 40, 50, aqui no Nordeste, da Federal de Pernambuco, um programa imenso, né? Com 40, 60. Eu já visitei programas para fazer falas, do Ceará, por exemplo, com 70 professores. Né? Claro que o que a gente tem que cumprir, né, pela CAPES, é o grande e o pequeno tem que cumprir as mesmas metas, as mesmas, de 4 em 4 anos nós somos avaliados, e o nosso programa, os nossos programas aqui no Unist tiveram essas características, né? Nós fomos criados praticamente no mesmo ciclo, né? A educação, a partir do núcleo de pós-graduação em educação, com o professor Ada, professor Ronaldo, professor Esther, tem um papel importante na constituição do programa, e os outros programas também naquele mesmo ciclo, quando a Unit disse, eu quero fazer pesquisa. E é importante uma universidade particular dizer, quero fazer pesquisa. Né? Quando uma universidade particular diz, quero fazer pesquisa, você fala, essa é séria. Essa não quer só ganhar dinheiro, ela quer ajudar no desenvolvimento socioeconômico do Estado, né? E aqui em Sergipe a gente só tinha o programa da UFES, só tinha, não é um grande programa, né? E o nosso foi criado em 2010, a gente já tinha a primeira defesa, né? Na primeira avaliação a gente já mandou a PCN para criar o doutorado, fomos aprovados, né? Na segunda avaliação, a gente já está encaminhando a nota 5, né? E depois, posteriormente, consolidamos essa nota 5. Então, foi um caminho rápido, né? Hoje, por exemplo, acho que a gente tem 262 mestres formados nesse programa. Você imagina o que é isso? Né? E 64 doutores. Ou seja, é muita coisa para um estado como o nosso, que é o menor estado da federação em termos populacionais, né? E pensar que a gente ainda tem 14 ou 12% da nossa população que tem mestrado e doutorado em Sergipe. Então, assim, tem muita coisa para a gente fazer, né? E talvez os maiores... Me interrompam. Não, você tem. Talvez os maiores desafios que a gente tenha seja investimento, no que se refere a editais abertos, né, para a educação, porque a gente tem muito editais abertos para as outras áreas, né? Quando vem as listas de prioridades, de investimento financeiro dos governos, a educação, não esqueçam, ela não está nas listas de prioridades. Né? Hoje está lá inteligência artificial, biomedicina. Não estou dizendo que essas áreas não são importantes, são importantíssimas, mas a educação não está como área prioritária, né? E no período que eu tive, porque eu tenho uma ligação muito forte com a Amped, eu sou um ampediano, eu acho que todo aluno e todo professor que está no programa de pós-graduação em educação tem que estar na Amped, que é o nosso espaço de luta e de briga pela educação, e lá eu pude entender também os desafios dos colegas, né, da região, e a gente conseguiu chegar lá,
e aprender um pouco mais com eles. Então, acho que nesses 10 anos foram anos de aprendizado, anos de enfrentar esses desafios de mudança da avaliação, porque vocês sabem, vocês são alunos do programa, que de 4 em 4 anos a gente é avaliado. Uhum. E nessa avaliação, não importa só a gente, porque o programa ele é composto por 3 entidades, talvez 4. Discente, docente, corpo técnico, né? E a instituição como um todo. Então, esses 4 entes têm que trabalhar de forma conjunta para que esse programa dê certo, né? E agora nessas novas da avaliação da CAPES que tem passado por muita reformulação, vocês sabem disso. Vocês são um ponto, vocês, os alunos, os discentes, são um ponto importantíssimo para a gente poder avaliar esses programas, porque a gente quer saber do impacto social. Um programa tem que ter um impacto social. A gente falou de 262 mestres. O que eles estão fazendo? Eles passaram por aqui e o que melhorou lá na Na tua vida escola? dele, Isso. na sociedade, onde ele está aplicando aquela pesquisa. O que você aprendeu aqui trouxe alguma modificação no seu tratar de sala de aula, né, de buscar novas técnicas, mesmo que você não tenha aprendido aqui, mas trouxe para ti essa vontade de buscar novas técnicas, inserir novas discussões, de teorizar sobre novas construções. Isso é importante, né? Por isso que a gente fala, é importante que vocês, e quando saiam, que vocês, porque para a gente, para a CAPES, vocês continuam do programa por 5 anos. Um egresso para a gente é 5 anos. Então a gente, nesses 5 anos, você tem que botar essa tese para publicar nas revistas, nos eventos, levar os seus resultados. Né? O importante, o nosso trabalho social é esse, de todos os programas, de todas as áreas, é que o que a gente produz aqui tem que ser levado para a sociedade. Por isso que a gente fala, publique. Inclusive, a gente vai trazer também egressos aqui para o Divulguedu, Importantíssimo. né? Tá dentro dos que serão convidados, além das pesquisas atuais, também os egressos. Pra gente Vai, saber o que isso. eles fazem da vida, o que tá Isso é acontecendo. importantíssimo, né? A gente tem que saber qual o impacto que isso teve na vida deles. Uhum. Ah, pode ter impacto ruim? Pode. Mas isso, quando a gente tem impacto ruim, a gente tem um dado ruim, qual que é o papel? A gente trazer o dado, analisar o dado e dizer, olha, onde que a gente pode melhorar aqui? Sim. Né? Principalmente agora na questão de mercado, né? De luta por salários, né? Como os nossos alunos. A gente tem egressos fazendo cada coisa maravilhosa aí pelo Brasil, do Acre, com a Salete, Sim, que vai estar É. por aqui. Eu até incito-os a convidá-la, porque É ela verdade. ela coordena um projeto maravilhoso na Universidade Federal do Acre, com meninas com apartadas da sociedade, sabe? Então, assim, tem coisas muito bacanas, muito bacanas. E um programa, como a gente disse, pequeno, com pouco recente. tempo de vida, recente, né, que já fez tanta coisa, né? Isso é uma vitória para a gente, né? E uma vitória que essa instituição continue investindo, apoiando o nosso trabalho. Isso é muito bom. É verdade. Bom, agora a última para encerrar. Para aqueles que estão começando ou têm interesse em seguir uma carreira acadêmica, quais são os conselhos mais importantes que o senhor, com sua experiência em pesquisa, gestão e atuação em grupos, daria para trilhar um bom caminho? Para quem está começando, eu sempre falo assim, para quem está começando é para quem vai começar. Né, se você está na universidade, como eu falei para vocês, eu acho que o primeiro passo, se tem interesse, porque veja, não é todo ente, todo discente que vem para um programa que ele vai querer fazer pesquisa. Sim. Né? A gente forma pesquisadores, professores, né? Esse é o nosso papel, né, de um programa de pós-graduação em educação. Mas não é todo mundo que vai para o campo da pesquisa, né? E não tem espaço para todo mundo no campo da pesquisa, né? Tem essa questão também. Mas se você se formou aqui, como a gente diz, você foi para a escola, você trouxe inovações, né? Você trouxe outras coisas para essa escola, já é um grande papel. Então, quando você vem para cá, você já vem com esse caminho definido, alguns, né? Nosso público tem muitos professores da rede, pública e particular, que só querem fazer o mestrado ou doutorado e voltar para a sala de aula, ok. Mas se você quer seguir uma carreira acadêmica, principalmente no campo da educação,
se aproximar da iniciação científica. Eu acho que vocês são resultados disso, né? E a gente tem aqui um programa de iniciação científica muito bem formatado, né? Isso, nossa iniciação científica, se o nosso programa tem 15 anos, acho que a nossa iniciação científica tem mais de 20, se não tiver uns 25 anos. Que eu lembro que a Ada já tinha, professora, saudosa professora Ada, já tinha orientado uma dissertação, não me lembro de quem, onde ela analisava o nosso programa de iniciação científica, lá pelos 2016. Né? Então, eu indico, sempre que vem me procurar, eu falo, procure aquela temática que você tem interesse no campo da educação, que é um campo multidisciplinar, né, que comunica com todos os outros campos, dialoga com todos os campos, né, se aproxime de um grupo de pesquisa, né, isso é importante para ter essa identidade, né, e ler. Ler muito. E é um campo muito grande, tem vários tipos de pesquisa, né, na educação. E nas outras áreas, na área das humanidades, né? Você tem a história oral, você tem os tipos de pesquisa qualitativa, quantitativa, a história da educação tem os seus vários campos, a cultura escolar, as instituições, né? E agora, principalmente com a questão das tecnologias, porque o programa tem duas linhas, né? Não sei se eu falei, educação em comunicação e educação em formação docente. Todos nós trabalhamos com formação docente porque é o nosso contexto principal, mas cada linha focada a partir de um viés, né? A educação em comunicação a partir dessa questão nem vou falar das tecnologias, né? Mas trabalha com vários temas, os letramentos digitais, né? A inteligência artificial, então, se aproximar, ler bastante, estudar bastante. É um período muito intenso, que às vezes a gente acha que 4 anos é muita coisa. Até estava discutindo orientando esses dias, porque às vezes eles acham que 4 anos assim é muito tempo, mas não é. Quando você coloca no papel e faz a outra coisa, planejamento, né? Você se planeje. Não fique esperando o professor te planejar. Planeje. Você vai fazer as disciplinas agora, você vai mandar para o CEP quando, sabe? Já desconta o tempinho da defesa, da qualificação e já tira da soma final. É 4 anos, você vai ver que vai sobrar uns 3 e alguma coisa. Para ir para os eventos, né? É impossível você ficar 4 anos num programa, ou 2 anos, e não ir para nenhum evento. Porque o que é um evento? Você apresentar os resultados que você está fazendo, você ouvir a comunidade científica dizer, olha, galera, estou produzindo isso aqui lá em Sergipe. O que vocês acham disso aqui? É bom. Né? Isso é muito importante. Às vezes vem até uma ideia lá, né? Uma sugestão. Vem, e você vai criando sua rede. É importante isso, porque eu sempre sou daquela ideia de que a gente tem que cortar os laços umbilicais, o cordão umbilical, né? Isso eu aprendi muito com o meu orientador, que ele trabalhava muito dessa forma, né? A gente não está aqui para formar seguidores, né? Eu não gosto de ter seguidores, gosto de ter alunos, porque quando você tem seguidores, tudo que você fala, seguidores vão dizer ok. Quando você tem alunos, eles vão te contestar. Você vai ficar até com raiva, né? Ah, tá me contestando, eu sou orientador. Mas isso é bom, porque ele está criando senso crítico, né? Ele está tendo a capacidade de dizer, não, professor, não é bem assim. E isso é que é bom, por isso que é importante a gente criar a identidade. E a identidade a gente cria pela autonomia também, principalmente um doutorando, né? Um doutorando não pode esperar o orientador ficar te carregando no... Não, Bianca, sabe muito bem disso, né? Porque é autonomia. Às vezes, até nessa autonomia, você traz novas leituras que o orientador precisa se atualizar, por exemplo. Olha, eu conheço esse livro, o professor nunca me indicou. Sim. Então, vou dizer para ele, professor, podemos discutir isso aqui? Né? Porque às vezes a demanda tem que vir de vocês. A teta de vocês. Mas só para... Entendeu? Foi para você, né? Né? Para todos, imagina, é para todos. Você falou dos desafios, só para... Eu sei que a gente está acabando no tempo, mas eu acho que um dos desafios que eu gostei nesse período, de estar na coordenação, que mais me
me trouxe crescimento, me trouxe inserção nacional mesmo, foi coordenar o fórum, né, de coordenadores do Nordeste. Né? Imagina, a gente está dizendo nosso programa pequenininho, né, enxuto, né, o único programa de pós-graduação em educação de uma particular do Norte e Nordeste, imaginem o que é isso, né, que já foi o único programa nota 5 em Sergipe e Alagoas durante algum tempo, né, e a gente liderando os coordenadores de programa de toda a região, né, isso, assim, foi de um aprendizado imenso e de um respeito que a gente, enquanto gestor, enquanto universidade, a gente conseguiu na sociedade, né, a partir das atuações do programa. E, assim, não estou trazendo isso só para mim, trago para o grupo, que é um grupo de altíssima excelência, um grupo de altíssima qualidade, de professores e pesquisadores capacitadíssimos, né, e muito imbuídos, né, de fomentar a pesquisa, né, de qualificar cada vez mais o programa. É um grupo espetacular. Verdade. Acho que é isso. Só agradecer, professor, Muito pela obrigada pela presença, participação. pela disponibilidade, né? E tanta riqueza de informação que o senhor trouxe para a gente hoje. Quem quiser saber um pouco mais do programa de pós-graduação em educação, na descrição do vídeo tem um site do PPD. Lá tem várias abas com secretaria, com documentação. Tá lá o nome dos professores, Teses né? defendidas. Tem outras teses, dissertações. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá no site do PPD. O vídeo no YouTube, Spotify, Instagram. lá no Instagram do Divulga Edu. Essa semana já deve ter um corte do senhor divulgando, rolando aí pelas redes sociais, né? Muito bem. Fazendo chamada do vídeo Muito bem. completo, mas quem quiser assistir completo, somente lá no YouTube. E eu já convido, informo que a gente está com inscrições, nós estamos com inscrições abertas para seleção de mediano, né? Então as informações estão lá no site. Quando você abre o site Mestrados Unite PPED, já vai aparecer um pop-upzinho lá para abrir o edital e ver as informações do programa. Nós estamos também, para lembrar, com as inscrições do CIMEDU, que já em andamento, se não me Sim. engano, né? O CIMEDU que vai ser do dia 20 a 24 de outubro. Já abriu o Isso. segundo lote de inscrição. Já Já segundo abriu lote. o segundo, era o Isso. segundo lote. Então, é importante, é um evento muito bacana, gente, Sim. que é histórico também do programa. Então, é um fórum de discussões muito legal. E para o final do ano teremos mais algumas coisas. Tem muita coisa, acontece muita coisa. Tem muita coisa. Né? Eu que agradeço, fico muito feliz. Eu acho que esse papel que a gente tem, além de pesquisar, né, de levar para a sociedade, e a gente está aqui nesses espaços que vocês estão disponibilizando para a gente mostrar para a sociedade o que a gente tem feito, é muito importante, né, porque apesar de nós estarmos numa instituição particular, muitas das nossas pesquisas elas são financiadas por recursos públicos. Sim. Né? Nós fazemos parte do sistema público. O sistema público de pós-graduação, a CAPES, ela coordena tudo, não é só, né, a gente está dentro do sistema. Né? Então a gente tem que levar esses resultados. Sergipe precisa disso. Né? Sergipe precisa que nós, enquanto pesquisadores da educação, tragamos, né? Que a gente traga boas ideias, né? Boas pesquisas para a gente poder mudar e colocar Sergipe cada vez mais subindo nos rankings de educação e se tornando o que tem que ser, né, um dos estados já de qualidade de vida, um dos melhores, mas ter uma educação uma das melhores do Brasil. Esse que é o nosso intento enquanto programa de pós-graduação em educação. Perfeito. Então, mais uma vez, obrigado e Até a mais. próxima.